Olá, sejam todos bem-vindos. Para mim é um grande prazer ter você aqui de novo para mais uma discussão, mais uma abordagem da Palavra de Deus. Você sabia que nem todo líder espiritual que fala em nome de Deus está dizendo a verdade? Hoje, vamos descobrir como identificar aqueles que podem estar nos enganando e você vai se surpreender com o que a Bíblia nos ensina sobre isso. A Bíblia nos alerta sobre os falsos profetas, pessoas que parecem inocentes e até espirituais, mas cujos ensinamentos podem nos desviar da verdade. Aqui no canal Querigma, já falamos sobre falsos cristos e também sobre falsos mestres. Se você perdeu esses vídeos, eles estão disponíveis aqui no canal. Agora, vamos focar em mais um perigo que a Bíblia nos alerta: os falsos profetas. Eles podem até parecer piedosos, mas suas intenções são enganosas e podem nos afastar do verdadeiro caminho. Você já se sentiu que algo não estava certo em alguém que dizia falar em nome de Deus? Que talvez as palavras dessa pessoa fossem bonitas, mas havia algo de errado por trás. Ao longo deste vídeo, você aprenderá a reconhecer esses falsos profetas e ao final vou compartilhar uma maneira prática de se proteger dessas armadilhas. Prepare-se para discernir a verdade da mentira e proteger a sua fé. O que nos faz confiar em alguém que fala em nome de Deus? Muitas vezes somos atraídos por belas palavras, carisma e aparente espiritualidade de uma pessoa. No entanto, a Bíblia nos avisa que nem todos que dizem estar falando em nome de Deus estão falando a verdade. Hoje em dia, vemos muitas pessoas usando o nome de Deus para ganhar influência, poder e até riqueza. Falsos profetas não são uma novidade dos tempos modernos. Jesus já alertava seus discípulos sobre isso. Imagina uma árvore. À primeira vista, ela pode parecer saudável e frutífera. Suas folhas estão verdes e parece forte. Mas quando você se aproxima, percebe que seus frutos estão podres e até inexistentes. No final das contas, aquela árvore não estava realmente saudável, mas sim disfarçando da sua decadência. Da mesma forma, os falsos profetas podem parecer espiritualmente robustos por fora, mas por dentro estão distorcendo a verdade de Deus. O fruto que eles produzem revela a verdadeira natureza deles. Jesus nos advertiu claramente sobre isso em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Essa é uma imagem poderosa, não é mesmo? Um lobo em pele de ovelha. Exteriormente parecem mansos, amigáveis e de confiança, mas por dentro, seus corações estão corrompidos, prontos para devorar e destruir. Esses falsos profetas podem enganar muitas pessoas. Eles têm discursos corretos, usam as palavras certas e parecem espirituais, mas suas intenções são completamente opostas à vontade de Deus. E é por isso que precisamos estar atentos e preparados, porque Jesus nos deu ferramentas para identificar quem realmente está falando a verdade. Agora que entendemos como os falsos profetas agem e que até Jesus nos alertou sobre eles, vamos mergulhar nas Escrituras e aprender como discernir quem realmente está servindo a Deus e quem está nos enganando. E ao final, você terá o discernimento necessário para identificar esses falsos líderes espirituais em sua própria vida. Primeiro aspecto que você tem que levar em consideração é as suas aparências. Aparência enganadora. Jesus nos alerta em Mateus capítulo 7, verso 15.
Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que significa na prática isto? Os falsos profetas se disfarçam de ovelhas. Ovelhas são conhecidas por sua mansidão, inocência e obediência. Elas representam a humildade e a pureza. Assim, esses falsos líderes se apresentam de forma mansa, espiritual e parecem ser pessoas de confiança, alguém que você acredita estar próximo de Deus. Mas por dentro são lobos e lobos devoradores. Lobos devoradores são criaturas perigosas que caçam e atacam sem misericórdia. O contraste é chocante. Por fora são líderes religiosos com boas palavras, mas no coração estão prontos para explorar, manipular e enganar as pessoas para os seus próprios interesses. Falsos profetas podem ter uma aparência impecável. Eles podem citar as Escrituras, fazer orações comoventes e até realizar obras que parecem boas. Porém, suas intenções não estão alinhadas com a vontade de Deus. Então, estão mais interessados em ganhos pessoais, poder ou manipulação emocional. Pense em um líder religioso que parece bondoso e piedoso, mas suas ações secretas revelam ganância, egoísmo e uma vida contrária àquilo que ele prega. Esse é o perigo de falsos profetas. Eles atraem pessoas pela aparência e piedade, mas por dentro estão cheios de intenções corruptas. Mas como alguém pode parecer tão genuíno e ao mesmo tempo tão perigoso? Você vai entender em breve. E ao final deste vídeo, vou te mostrar como você pode identificar esses falsos profetas com clareza. Pense em um momento da sua vida em que você confiou em alguém que parecia ser sincero, honesto, até mesmo espiritual. Mas com o tempo, você percebeu que havia algo errado. Talvez essa pessoa tenha te decepcionado profundamente. Falsos profetas agem exatamente assim. Eles conquistam a confiança e a admiração de muitos, mas, ao final, deixam um rastro de dor e engano. Isso é algo que pode acontecer até dentro das igrejas e comunidades de fé. Por isso, Jesus nos deu sinais claros para identificar esses falsos profetas. Ele nos avisou que não podemos julgar apenas pelas aparências ou pelas palavras que parecem espirituais. Devemos olhar para os frutos que essas pessoas produzem. E já vamos ver como podemos fazer isso de maneira prática. Segundo aspecto, os frutos que eles produzem são corruptos. O Senhor Jesus continua em Mateus capítulo 7, versos 16 a 20, dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Aqui, Jesus nos dá uma regra simples, mas poderosa. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Isso significa que a verdadeira natureza de alguém, especialmente de um profeta, se revela não por suas palavras, mas pelas ações e pelo impacto que essas palavras têm nas pessoas. Jesus usa a ilustração de uma árvore. Se uma árvore é boa, ela vai dar bons frutos, ou seja, seus ensinamentos e seu caráter vão refletir bondade, verdade e transformação positiva. Porém, se a árvore é má, seus frutos serão igualmente maus, gerando confusão, divisão e muitas vezes levando pessoas ao erro. Frutos corruptos são aqueles resultados de más intenções, ensinamentos distorcidos ou ações egoístas que, ao invés de trazerem
vidas e edificação, trazem destruição. Esses frutos podem ser vistos em comportamentos como abuso de poder, manipulação financeira, divisão na comunidade e ensinamentos que distorcem a palavra de Deus para favorecer o próprio profeta. Imagina alguém que prega com eloquência, com palavras suaves e aparentemente sábias, mas por trás vemos arrogância, intolerância ou ganância. Essa pessoa pode até atrair multidões com seu carisma, mas o fruto que ela gera é dor, engano e distanciamento de Deus. Isso é um fruto corrupto. Se você já se perguntou como descobrir se alguém está sendo verdadeiro ou não, preste atenção no que vamos ver a seguir. Pode ser o ponto de virada para discernir quem realmente está servindo a Deus e quem está apenas enganando. Quais são os frutos que você vê na vida de alguém que você segue ou ouve? Não olhe apenas para o que a pessoa diz, mas observe o impacto real das suas ações. As vidas ao redor dela estão sendo transformadas para o bem? Há paz, unidade, crescimento espiritual? Ou você vê as confusões, manipulações e divisões? Às vezes podemos nos apegar a alguém que nos impressiona pelo discurso ou pela aparência, mas a Bíblia nos ensina a observar os frutos. É o fruto que vai nos mostrar a verdadeira essência daquela pessoa. E em breve, vou te mostrar quais são os frutos que os falsos profetas realmente produzem e como podemos identificá-las com clareza. Terceiro aspecto, temos que testar os espíritos. Em primeira epístola de João, capítulo 4, verso 1 a 3, o apóstolo João nos adverte: amados, não criais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João deixa claro que não devemos acreditar cegamente em qualquer ensinamento espiritual ou profecia. Ele nos ensina a testar os espíritos para verificar se eles vêm de Deus. Isso significa que devemos examinar cuidadosamente qualquer mensagem ou ensinamento para garantir que esteja de acordo com a verdade bíblica. Os falsos profetas distorcem a mensagem bíblica para enganar. Eles podem usar partes das Escrituras fora de contexto, reinterpretar passagem de forma incorreta ou até misturar verdades com mentiras sutis para confundir os ouvintes e manipular suas crenças. Apóstolo João também nos dá um critério fundamental. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Ou seja, qualquer ensino que distorce a verdade sobre Jesus, sua divindade, seu sacrifício, sua ressurreição, deve ser rejeitado. Isso inclui qualquer ensinamento que desvia do centro da fé cristã, a obra redentora de Cristo. Imagina um pregador que enfatiza a prosperidade financeira acima de tudo, distorcendo a mensagem da cruz. Ele pode citar versículos sobre bênçãos, mas ignora completamente o chamado ao arrependimento, à santidade e à transformação espiritual. Esse é um espírito que precisa ser testado à luz das Escrituras. Mas como exatamente testar esses espíritos e reconhecer a verdade de uma vez por todas? Essa é a chave que revelarei agora, e ela pode transformar a sua maneira de entender qualquer ensinamento espiritual que você ouvir daqui para frente. O que você faz quando ouve algo novo de um pregador ou líder? Testar o espírito é algo que você precisa aprender a fazer para não cair no engano. Vou te dar agora algumas maneiras práticas para fazer isso. Primeiro, compare com a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa referência.
Qualquer ensinamento que contradiz ou distorce a verdade bíblica não é de Deus. Leia, estude e aprofunde-se nas Escrituras para saber discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Segunda maneira, examina o foco em Cristo. O verdadeiro ensino coloca Jesus no centro. Se o foco está mais em bênçãos materiais, fama ou qualquer outra coisa que não seja Cristo, é um sinal de alerta. A terceira maneira, ore por discernimento. Peça a Deus sabedoria e discernimento. O Espírito Santo nos guia à verdade e nos ajuda a perceber o que está por detrás de um ensinamento espiritual. Agora que você conhece esses passos, não aceite qualquer coisa sem antes testar. Lembre-se, nem tudo que parece espiritual é de Deus. Com essas ferramentas, você pode se proteger de cair em armadilhas espirituais. Agora que você conhece as marcas de um falso profeta, está pronto para se proteger das armadilhas espirituais ao seu redor. Mas há algo ainda mais importante: como se fortalecer para nunca ser enganado. Vou te contar como fazer isso. A chave está em enraizar sua vida na verdade de Deus e no relacionamento com o Espírito Santo, que é o nosso guia em meio às falsidades que nos cercam. Lembre-se do que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Esta simples, mas profunda verdade é a ferramenta que Jesus nos deu para discernir o coração e as intenções daqueles que afirmam falar em seu nome. Não é suficiente apenas ouvir belas palavras. Devemos sempre observar os frutos, ou seja, as ações e o impacto que essas pessoas deixam em nossas vidas e nas vidas daqueles ao seu redor. O fruto revela a árvore. Se o fruto é bom, saudável e promove crescimento espiritual, então a árvore, ou seja, o profeta, é fiel. Mas se o fruto traz confusão, medo, divisão ou conduz as pessoas para longe de Deus, é um sinal claro de que esse profeta está enganando. Agora eu pergunto: você está preparado para discernir a verdade da mentira? Vivemos em tempos em que muitos estão distorcendo a palavra de Deus para servir seus próprios interesses. E é por isso que é tão importante firmar sua vida na palavra e permitir que o Espírito Santo seja o seu guia. Somente com esse fundamento, você será capaz de reconhecer o erro, por mais sutil que ela seja. Se você deseja não apenas evitar o engano, mas viver uma vida de plena verdade e liberdade espiritual, busque um relacionamento profundo com Deus. Leia a Bíblia com regularidade, ora por discernimento e confia no Espírito Santo para te guiar. Assim, quando surgirem falsos profetas e ensinamentos, você estará preparado para identificar e resistir. No nosso canal Querigma, nosso objetivo é te ajudar a crescer espiritualmente e discernir a verdade à luz das Escrituras. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aproveita já e dê o seu like e compartilhar com os outros que podem estar precisando desta mensagem. E mais importante, continue firme na palavra de Deus. É nela que você encontra o verdadeiro alicerce para a sua vida. Agora eu quero te convidar juntos. Vamos orar ao Senhor. Vamos unir a nossa fé, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, Pai amado e querido, Todo-Poderoso, nós te agradecemos por nos revelar a Tua verdade através da Tua palavra. Pedimos que nos dê discernimento para reconhecer os falsos profetas e nos fortalecer para caminhar na Tua verdade. Que Teu Espírito Santo nos guie sempre, iluminando o nosso caminho e que possamos produzir frutos bons e agradáveis a Ti. Assim oramos
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido amigo, eu fico por aqui. Espero te ver-te no próximo vídeo. Receba um forte abraço deste amigo que te fala. Eu sou Pastor Damásio de Almeida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Não somente hoje, mas amanhã e para todos sempre. Shalom!